Reis de Marduk. Aqui uma introdução das minhas ideias. Do que se trata? Um conto onde personagens vivem no mundo de Nebula, um RPG de piratas espaciais. Não quero diretamente narrar as histórias como se os personagens fossem jogadores em uma aventura ou em uma missão. Aqui falo do mais comum e de alguns dos mais pobres que vivem nesse mundo fictício escrito e criado por Tiago Junges. Por Gabriel Aldeão Comum Pereira. No velho galpão abandonado meio enterrado na areia aquele sujo e fedorento grupo de meninos se reuniam para confraternizar, comer e assistir juntos os resquícios do antigo mundo, de onde vieram os primeiros homens, que há tempos retornaram ao pó e se uniram às estrelas. Alguns meninos e meninas em uma infância pobre sobrevivendo no meio das cidades de Marduk. Viviam no galpão poeirento e enferrujado. Pode-se dar essa descrição a quase tudo aqui em Marduk. Poucas coisas parecem novas ou estão limpas. A ideia é apresentar o mundo pelos olhos dos personagens, pelas histórias que contam. Talvez já saiba de tudo isso, por ter lido o livro básico do sistema de Nebula Piratas de Marduk. Mas aqui quero dar aos personagens vida, interpretar quem são eles e quem saber às vezes jogar os dados para ver se eles se saem bem ou mal no que planejam fazer. Imagino agora eles entrarem em uma aventura e morrerem. Que chocante seria do nada a aventura acabar, por aquele ponto de vista por azar nos dados. Seria ainda mais interessante então nem colocar meus NPCs que usem minhas aventuras, pois independente de seus passados, os quais nunca escrevi, eles necessariamente precisariam estar vivos ou ao menos inteiros para fazerem sentido. Foram rolados aleatoriamente 11 personagens em um site que cria NPC de Dungeons and Dragons. Acho muito divertido ver as combinações estranhas e ainda mais interessantes, mesmo uma das características tenha se repetido. Acho muito bom o sistema, as variações e combinações possíveis. Os nomes é claro me ajudam muito, pois sou horrível para criá-los. 6 homens e 5 mulheres foram roladas. Tenho que definir cada uma dessas personagens ainda, mas Jarin faz muito meu estilo de protagonista de anime shounen. Acho que é bem clara a minha preferência por esse gênero de histórias, voltadas para o público masculino adolescente, como Nebula acredito que também é, não parece fazer mal algum. Jarin só mais um garoto meio magro e sujo que perambulava pelas ruas de uma das cidades desse planeta desértico e estranho aos olhos dos antigos. Aqui uma citação do livro de Nebula sobre os dias e o tempo em Marduk, Solão e Noitono. A rotação de Marduk é extremamente lenta, e leva em torno de 172 dias terrestres para uma rotação completa. Por isso, existem basicamente 2 estações, Solão, período de sol, e Noitono, período de noite. Durante o Solão as temperaturas ficam em média a 36 graus Celsius, e é o período mais ativo, enquanto no Noitono as temperaturas ficam em média 22 graus Celsius e apesar de mais escuro ainda é bem claro devido à atmosfera densa. Por assim dizer, eu tomo como base que a idade poderia ser medida por essas estações assim quantas vezes Tigris observara. O mais próximo que consigo imaginar é a cada 2 tigris se passa um ano. Então um garoto de 14 anos teria visto 28 tigris. Não é possível se medir o tempo em dias em Marduk. Sabe-se que o Solão está começando quando ele surge do leste pelo tempo que lhe some no oeste. Pode-se dizer que o Noitono está para começar. O mesmo tempo de calor desagradável e seco se passa durante os tempos mais amenos sem tigris a nos observar. Dizem ter azar aqueles que nasceram no Noitono. Gosto do Noitono mesmo com o céu alaranjado pode ver melhor o brilho da rocha no céu, de ver o rastro dos motores das naves cortando a escuridão. Jarin, Reis de Marduk, com inspiração no modo de contar a história pelos olhos de um personagem, como nas Crônicas de Gelo e Fogo, gostaria de também assim representar meus personagens. Capítulo 1. Jarin era um garoto jovem, tendo visto 28 tigris em Marduk, um pouco magro como a maioria dos garotos que perambulam pelas ruas do fungo, procurando algo para fazer ou para comer. A maioria que cresce sem pai ou mãe tem que se virar desde cedo se quiser ter algo nessa vida dura nas ruas. Obviamente que ele não era o único, geralmente era visto nas ruas sempre com mais 1 ou 2 garotos. Quase todos da mesma idade como ele meio magros e sujos. Durante o Solão como assim era conhecido o longo tempo em que Tigris, a estrela, corria lentamente e brilhava forte no céu, quando o tempo era desagradável, quente e seco. Só a sombra e a pouca água retiradas de poços na terra se fazia necessário para aliviar essas sensações. Entre vagar quase sem rumo entre as ruas e cidades, Jarin gostava mesmo de caminhar ao sul do fungo para encontrar com seus colegas. Estes dividiam com ele um velho galpão abandonado,
meio enterrado na areia do deserto e chão pedregoso. Suas paredes altas feitas de concreto e metal, já muito corroídas pelo tempo, certas já se haviam passado 60 tigres desde sua criação. Jarim não sabia dizer sua função original, mas agora é o lugar onde podia se sentar à sombra, tirar a areia dos sapatos e beber um pouco de água. Caminhava pelo deserto até que podia ver um de seus colegas a carregar nos ombros um cano de ferro e em suas pontas 2 latões de água. Jarim correu um pouco para alcançá-lo enquanto o chamava. Ei! Anastas! Espere! Então, o outro que caminhava pelo deserto, parou e se virou para ver quem o chamava. Seu cabelo loiro grande e bagunçado cobria um pouco dos olhos e lhe atrapalhava a visão. Ouvira que fora chamado, mas não sabia dizer quem era. Jarim chegou mais perto e ajudou Anastas a colocar os latões no chão e propôs ajudá-lo. Anastas, deixa que eu os leve o resto do caminho. Ah! É você, Jarim. Obrigado. Já estava com dor nas costas. Agradecendo, Anastas passa ao amigo o cano. Havia de ter enchido os latões em um poço na cidade. Não era a água mais limpa, mas era muito bem-vinda. Jarim, toma o cano sobre os ombros e logo erguem, do chão pedregoso os latões. Deixa que leve o resto do caminho. Já fez a maior parte do trabalho. Anastas tenta alongar um pouco as costas, colocando as mãos atrás do corpo e levando a cabeça para trás. Se estica e tenta relaxar as costas. Obrigado assim mesmo, Jarim. Não falta muito, mas já estava bem cansado. Quero chegar logo e bater essa areia. Anda, vamos logo. Desculpa não ter chegado mais cedo para ajudar. Jarim diz com um sorriso no rosto enquanto arruma uma posição melhor do cano sobre os ombros, e volta a caminhar agora com um colega para dividir o caminho. Anastas bate suas mãos uma na outra e afasta o cabelo dos olhos, loiro, longos que faziam um grande volume sobre a cabeça. Fazia de como amarrá-los na nuca, mas não tinha com o que prendê-lo. Então o soltava e ele voltava quase a mesma forma de antes, só que sem atrapalhar-lhe a visão. Conseguiu algumas peças no fungo, Jarim? Perguntou Anastas que caminhava ao seu lado. Pouca coisa, responde Jarim. Era possível ver que carregava as peças no bolso. Anastas teria ouvido o som do metal, quando uma tocava na outra. 6 peças. Vamos ver o que o pessoal reuniu e podemos comprar algo para comermos. Jarim andava de cabeça baixa. Era difícil olhar para frente com o peso dos latões. Mas aos poucos se aproximavam cada vez mais do galpão. O vento fazia ranger as telhas de metal, que cobriam o lugar. O sol forte esquentava o metal de tal forma que nem se podia tocar ele sem queimar e fazer bolhas nas pontas dos dedos. Era quente e velho, quase caindo aos pedaços, porém um lugar calmo e com sombra. A água que levavam era o que precisavam para afastar o calor do solão. Anastas virava um pouco o rosto para cima para procurar tigres no céu. Imaginava quanto tempo faltava para o fim do tempo quente ali no deserto. Vai descansar quando chegar, Jarim? Pergunta Anastas como se houvesse muita coisa a se fazer ali no galpão. Antes vou ver como está Arthur. Digo se estiver e se precisa de ajuda, responde Jarim, caminhando às vezes levantando a cabeça para ver quanto ainda faltava para chegar.